E para isso a gente vai conversar agora com o Dr. Carlos Afonso Souza, professor da Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Professor, lemos vários textos seus sobre esse assunto e olha, o senhor é a pessoa perfeita para vir explicar para a gente tudo o que está acontecendo. Uma boa tarde para o senhor e eu já começo te perguntando, o que de fato de concreto pode acontecer com o ministro aqui no Brasil, Alexandre de Moraes? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que nos assistem aqui na CNN. Gente, olhando para a discussão dessa ação envolvendo o Rumble e a empresa de mídia de Donald Trump, acho que é importante esclarecer onde é que está o cabo de guerra dessa discussão. De um lado, você tem duas empresas norte-americanas que alegam que as ordens emitidas por Alexandre de Moraes no Brasil, direcionadas a um brasileiro que é atualmente residente nos Estados Unidos, essa pessoa que, inclusive, na ação, ela figura como dissidente político A, é o nome que é dado, a identidade da pessoa não é revelada na ação, embora a identidade da pessoa, enfim, tenha sido mencionada em diversas reportagens veiculando e tratando do tema como um todo. A alegação é que as ordens emitidas pelo ministro Moraes no Brasil implicam em suspensão da conta desta pessoa na plataforma Rumble e desmonetização, ou seja, impedir que a conta dessa pessoa receba qualquer forma de apoio financeiro através dessa plataforma. É muito comum em plataformas de vídeos que você tenha a remuneração por vídeos que se tornam virais, pela quantidade de visualizações de um vídeo. Então, essas são ordens emitidas no Brasil, que dizem respeito a um brasileiro, a conteúdos que são produzidos em português, que tem um impacto no cenário jurídico e político brasileiro, mas esta pessoa está situada nos Estados Unidos e faz isso numa plataforma norte-americana. E é aqui que o cabo de guerra da jurisdição acontece. Porque, por um lado, os advogados da Rumble e do grupo de mídia Trump alegam que essa ordem judicial brasileira ela produz efeitos nos Estados Unidos, porque a Rumble não possui representante legal no Brasil, então seria, de certa forma, algo que a gente chama de efeito extraterritorial de uma decisão. É uma decisão proferida num país, mas que acaba produzindo efeitos em outros. E aí existe muito questionamento sobre como isso pode acontecer e os caminhos legais para que isso aconteça. E acho que esse aí é o pomo da discórdia dessa ação. Professor, obrigado também, meu agradecimento também por estar conosco para esclarecer os pontos dessa questão toda. E acho que tem um detalhe também que não é um detalhe, é uma questão bastante importante. O fato de ser uma empresa ligada a Donald Trump, que tem toda uma trajetória de vida como empresário, mas atualmente ocupa o cargo de presidente dos Estados Unidos. É muito pouco provável que uma ação contra uma autoridade de outro país, um ministro de corte superior da Suprema Corte Brasileira, né, é disso que se trata o Supremo Tribunal Federal, seja movida pelas empresas do presidente sem que ele tenha um mínimo conhecimento ou que não tenha chegado posteriormente a ele. Quais são a gravidade ou a situação sui generis que essa questão evoca? As empresas de um presidente de um país processando um juiz de outro país. Olha, Yuri, eu acho que você é muito feliz em dizer que esse caso ele é sui generis, porque ele é singular. E ele envolve algumas complexidades, como assim, algumas dualidades. Ele envolve uma noção de público e privado e ele envolve uma mistura de direito e política. A petição inicial apresentada contra o ministro Moraes, ela é repleta de conotações políticas. Ela cita em diversos momentos discursos do vice-presidente DJ Vance sobre como os Estados Unidos será cada vez mais ativo contra outras jurisdições que procurarem censurar e punir empresas americanas. Ele cita uma ordem executiva recentemente
promulgada pelo Donald Trump, que permite o congelamento de bens e a proibição de emissão de vistos e de entrada nos Estados Unidos a autoridades como juízes do Tribunal Penal Internacional, e a petição procura fazer aqui um espelhamento, dizendo que para Moraes deveriam ser aplicadas as mesmas restrições que essa ordem executiva recém-publicada por Donald Trump. A Moraes também deveriam essas situações ali ocorrer. Então, a petição flerta com essa ideia de que, no final, o pedido é que as ordens do ministro Moraes não sejam cumpridas nos Estados Unidos. Mas ela também diz que a Corte adote as providências que entender necessárias, inclusive, quiçá, situações ligadas a punições que são parecidas com essa que juízes de Tribunal Penal Internacional enfrentam atualmente nos Estados Unidos. Mas tudo isso para dizer que quando você tem uma ação que envolve o nome do presidente, e acho que você coloca bem, Yuri, enfim, a fronteira entre o público e o privado, ela fica, de certa maneira, estremecida. Não é só a fronteira entre o direito e a política que é estremecida nessa ação. E esse ponto aqui é um ponto importante, porque se pergunta quem move essa ação e qual é o papel da empresa de Donald Trump dentro dessa ação. Porque ao ler a petição inicial, me parece, aqui vai uma nota muito pessoal, essa é uma ação que, se fosse movida pela plataforma de vídeos Rumble, ela faz sentido dentro do seu contexto, dentro ali da perspectiva que a empresa traz, em que essa é uma plataforma de vídeo que preza por uma liberdade de expressão em padrões que parecem mais amplos do que aqueles que são efetivamente aqui tutelados no Brasil. Mas a empresa de Trump, ela entra de uma maneira que me parece que na própria petição não é muito claro. A explicação que fica é: a empresa de Donald Trump explora a rede social Truth Social. E essa é uma rede social que Trump criou depois que ele foi banido de todas as principais redes sociais após a invasão do Capitólio. E essa rede social utilizaria os serviços de armazenamento na nuvem que são providos pela empresa Rumble e também, de certa maneira, os vídeos que você vê na rede social Truth Social de Donald Trump viriam da plataforma Rumble. Então essa seria a conexão entre as duas. Mas essa conexão, ela me parece que faz com que a empresa de Donald Trump apareça nesse processo quase como se fosse um super trunfo, quase como se fosse algo para aumentar o cacife da ação e passar uma comunicação de que a empresa serve como uma proxy, ou seja, ela fala por conta de, é como se o presidente falasse por conta da empresa. E eu acho que esse é o estranhamento que a ação gera, porque no final das contas é uma ação de duas empresas processando uma autoridade de um outro país, processando um ministro da Suprema Corte, nesse caso do Brasil. Muito interessante, professor, essa explicação que o senhor traz sobre qual, no fim das contas, acaba sendo o papel da empresa de Donald Trump nessa ação. Então, o senhor nos conta que o pedido, a petição, pede para que Alexandre de Moraes, as ordens dele não sejam cumpridas, sob esse aspecto, não sejam cumpridas nos Estados Unidos, e aí deixa em aberto aí um espelhamento com o Tribunal Penal Internacional de que algumas pessoas, e aí no caso dele, esse juiz, Alexandre de Moraes, poderia eventualmente também não poder mais entrar nos Estados Unidos. A minha pergunta prática é, de que maneira, então, agora, o que cabe a Alexandre de Moraes fazer neste momento em relação a essa petição? Olha, é muito provável que os advogados da parte autora procurem, eventualmente, uma decisão liminar, algo que, ainda que não seja uma decisão final do caso, já consiga ali proteger os interesses das empresas nesse primeiro momento. E, por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes deve se defender nesse processo. E aí, de novo, por isso que essa peculiaridade dessa ação gera tanto estranhamento. É muito curioso, para dizer o mínimo, você ter uma autoridade de um país como o ministro Alexandre de Moraes se defendendo num processo nos Estados Unidos, movido por duas empresas. Então, acho que aqui a gente aguarda, de certa maneira, as cenas dos próximos capítulos. Mas eu acho, e é importante dizer isso aqui para a nossa audiência, que não se deve estranhar
caso você tenha aqui uma decisão que seja favorável às empresas, pelo menos num primeiro momento, porque os Estados Unidos lidam com liberdade de expressão de uma maneira bastante própria e que é uma maneira distinta da qual isso acontece no Brasil. Determinados discursos que são restringidos no Brasil, eles são aceitos a partir da maneira pela qual se entende a proteção da liberdade de expressão nos Estados Unidos, protegida pela primeira emenda da Constituição americana, e as duas empresas falam muito sobre infrações à Constituição americana, à primeira emenda nos Estados Unidos e até a maneira pela qual os provedores, como plataformas de vídeo, são tratadas nos Estados Unidos. Existe uma seção de uma lei chamada Seção 230 da Lei da Decência das Comunicações, é uma lei dos anos 90 nos Estados Unidos, que diz que plataformas online não podem ser responsabilizadas por aquilo que os seus usuários postam nos seus ambientes online. Então, essa legislação americana também aparece nos autos para a Rumble, por exemplo, dizer que ela não poderia ser responsabilizada, suspensa, bloqueada por conta de que um usuário seu faz na plataforma. Então, a gente tem aqui um verdadeiro choque de culturas jurídicas. De um lado, numa ação norte-americana, um debate sobre liberdade de expressão ampliada, com um regime de imunidade às plataformas online que também não existe no Brasil. O artigo 19 do Marco Civil da Internet aqui adota uma solução que, de certa maneira, é diferente dessa adotada nos Estados Unidos, com muitas exceções que não existem lá. E, por fim, acho que aqui vale a pena dizer, e também um certo estranhamento sobre como esses canais diplomáticos de acesso a informações ocorrem aqui e ali. E aí, com isso, só para concluir, um exemplo. A petição inicial das empresas diz que o ministro Moraes, para atingir a esse usuário nos Estados Unidos, deveria ter utilizado ou o acordo de assistência judiciária entre Brasil e Estados Unidos, o chamado MLAT, o Multilateral Agreement, ou deveria ter usado a Convenção de Haia, ou emitido cartas rogatórias. Sim, é verdade, esses três instrumentos poderiam ser utilizados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vale dizer que o próprio Supremo Tribunal Federal julgou uma ação recentemente no qual, interpretando o Marco Civil da Internet, se entendeu que o judiciário brasileiro pode requisitar dados diretamente a empresas localizadas no exterior, e em especial olhando para empresas de tecnologia. Então, eu acho que existem aqui alguns tilts entre o que diz a legislação americana, a maneira como esse assunto é tratado nos Estados Unidos e a maneira pela qual diversos assuntos de liberdade de expressão, a responsabilidade de plataformas, a maneira de se requisitar dados a empresas estrangeiras, em que o Brasil oferece uma outra solução. Por isso que, no final das contas, nós temos aqui esse cabo de guerra entre duas jurisdições, que dão soluções muito distintas a esse problema que a ação comunica. Um quadro bastante complexo, mas que ficou bem mais fácil de entender depois desta conversa com o professor Carlos Afonso Souza, da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, mais uma vez, muito obrigado, sempre muito didático, muito cortês em nos atender. Até a próxima. Obrigado, Yuri. Obrigado, Débora. Até a próxima.